Olá, chegamos à nossa última aula, visando a UERJ, visando a prova da UERJ, visando o exame aí que ocorrerá em 2022. Já deixar umas aulas prontas aqui para vocês, a gente gravou, né, tem gravado, e essa é a nossa última aula de produção. Lembrando que, para a produção de texto, tem que ler o livro do Uma Janela em Copacabana, do Garcia Rosa. Precisa ler, José Alfredo Garcia Rosa, tem que ler. É um livro tranquilo, um livro muito mais leve do que foi o 1984 do George Orwell do ano passado. Esse livro agora é um romance policial, aí se você se amarra em Sherlock Holmes, se você gosta de Agatha Christie, né? É um romance policial, um romance muito interessante, ambientado no Rio de Janeiro, com todos os elementos que o carioca conhece muito bem, violência urbana, né? Esquemas de corrupção na política, na polícia, enfim, tudo que o carioca gosta tem. Traição, né? No caso, são 3 policiais mortos e 2 amantes, 2 policiais mortos. Então, assim, tem tudo o que um romance carioca poderia ter. O Garcia Rosa muito feliz, né? Ele é um psicanalista, ele começa como psicanalista até, trabalha nessa área, mas ele vem para a literatura e escreve muitos bons livros, né? O Detetive Espinosa é um dos personagens principais de sua obra, ele está em vários livros, não só nesse. Então, assim, se você se interessar até por esse livro, gostar do livro, você pode ler até outros livros com o Detetive Espinosa, tá? Essa aula é a aula final, e aí eu quero fechar com umas orientações gerais para vocês e indicar também um fundamental da UERJ, não é a construção da argumentação. Esse é o foco da UERJ. Professor, o Enem ele tem uma proposta de intervenção, você tem que ficar ligado nos operadores argumentativos, eu não posso deixar. A UERJ é assim? A UERJ você precisa, sim, óbvio, ficar observando os operadores argumentativos, você precisa ter essa atenção. No entanto, o que a UERJ vai observar mais é a construção do seu raciocínio. Como você defende as suas ideias, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar algumas estratégias argumentativas, vou mostrar um texto um texto exemplificando a estratégia utilizada, e depois eu vou mostrar com um tema relacionado a um possível tema do livro, como é que eu poderia construir uma argumentação também. Então vamos lá. Orientações gerais. A prova de redação dá prioridade à capacidade de argumentação do candidato, que eu acabei de falar, entendendo como um importante requisito da vida acadêmica. Ou seja, a UERJ está pensando que você precisa também desse requisito lá na frente. Então, quando você entrar na vida acadêmica, você vai precisar utilizar o recurso da argumentação. E é isso que ela quer que você faça na redação. Então, tenha muita atenção na construção da sua ideia. A ideia precisa ser construída de forma muito precisa, muito clara. O corretor da UERJ, ele quer entender que você sabe argumentar. É o principal ponto. O ponto não é nem o que você defende, mas como você defende. O que você defende não vai fazer com que você perca ponto. A forma como você defende é que vai fazer com que você perca ponto. Então, mas é óbvio, eu não posso defender coisas absurdas, defender coisas que não terão fundamentação argumentativa, né? Aí eu dei, há um tempo atrás, a questão, eu sempre falo do exemplo da Terra plana, né? É uma ideia que você pode ter, mas que você não vai ter uma argumentação sólida para defender. Entendendo como um importante requisito da vida acadêmica, tá? Então, na redação serão avaliados a habilidade de leitura e reconstrução de textos, o domínio do gênero dissertação. Então, a construção da argumentação. O emprego das normas linguísticas aí de acordo com a norma padrão também, de praxe, todo exame de redação, todo exame de vestibular que tem a redação, na verdade, né? Ele vai utilizar a questão da forma, da norma padrão da língua, né? Esse é o nosso norte. A redação argumentativa, também conhecida como dissertação, é a arte de defender uma opinião própria. E nesse sentido eu gosto muito da UERJ, eu sempre falei isso, né? Eu gosto muito do vestibular da UERJ, porque a UERJ te deixa livre para defender algum ponto de vista que você quer. É o oposto do que acontece com o Enem, porque o Enem, ele te induz a defender determinado ponto.
O Enem, ele quer que você fale de acordo com aquilo ali que está sendo apresentado. A UERJ não, a UERJ ela te dá, a UERJ é um livro aberto para você defender aquilo que você acha que é conveniente. Na redação, pode-se defender qualquer opinião, mas somente se ela estiver sustentada em argumentos. Argumentos esses que devem estar apoiados em fatos. Temos direito à nossa própria opinião, mas não a nossos próprios fatos. Ou seja, não invente, né? Você vai ter um fato e você vai fundamentar a sua opinião com relação àquele fato. Uma estratégia, aí a gente vai entrar agora em algumas estratégias argumentativas, uma delas, uma muito utilizada, é a questão de causa e efeito. Só para vocês perceberem, a causa e o efeito, ou causa e consequência também, você não vai ter, você tem que prestar atenção para colocar de fato um efeito, de fato uma consequência para aquela causa que você está colocando. Então eu tenho que ler com atenção. Não é só jogar a causa e consequência. Fala assim, o Botafogo é o maior do Rio porque ele é alvinegro. Isso não faz sentido, porque você tem uma causa. O Botafogo, você vai até invertir, né? Você tem uma consequência, o Botafogo é o maior do Rio. Mas qual seria a causa? Ser alvinegro de fato faz com que o Botafogo seja o maior do Rio? Não. O que faz com que o Botafogo seja o maior do Rio é o fato dele ter o maior número de jogadores campeões mundiais, etc, etc e tal. Isso é uma causa. Qual é o efeito? Ser o maior do Rio. Percebeu? A causa e o efeito, eles têm que ter uma relação, eles têm que ter uma relação direta. Eu não posso colocar uma causa e efeito absurda, sendo que o efeito não é proveniente daquela causa. Dou um exemplo talvez mais simples. Falo assim, gosto muito de morango, por isso tomei suco de laranja. Percebeu? Se você gosta muito de morango, você não vai tomar suco de laranja. Pode até tomar, mas essa não será a causa de você tomar suco de laranja. Pode ser um outro fator, mas não o fato de você gostar de morango. Essa é a relação de causa e efeito, tá? Então, aí aqui eu coloquei um texto exemplificativo. Então, vamos lá. É importante pontuar de início a omissão no meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a responsabilidade dos estudantes ao não instruí-los sobre o risco da obesidade e forma de preveni-la. Causa. A escola, ela negligencia, ela não faz. Agora sim, qual é a consequência? Como reflexo, uma parte da população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso. Então, olha só, causa, consequência. Causa, consequência. Beleza? Na UERJ, se eu fosse pensar uma ideia da UERJ, colocando ainda a questão da educação, eu coloco a educação como uma possível possibilidade, ou uma possibilidade mais real de se evitar a questão da violência urbana, né? É essa a ideia. O baixo valor dado à educação, causa, faz com que adolescentes vejam na criminalidade, causa, efeito. E aí, já abordando justamente causa e efeito, abordando justamente o tema da UERJ, a questão da criminalidade, ou um dos temas possíveis da UERJ. Então, olha só, o baixo valor dado à educação, causa. Qual é o efeito? A criminalidade é uma fonte alternativa de ascensão econômica. Causa, efeito, você tem a noção exata aí da argumentação, tá? Próximo, argumento de autoridade. Pô, argumento de autoridade, professor? Exatamente, sempre utilizado, o Enem ele exige o argumento de autoridade. Quando o Enem coloca assim, é preciso que você utilize o repertório sociocultural, você tem que citar alguém, tem que citar um cara, qualquer que seja, você tem que colocar na sua redação, um não, né? Vários, né? O repertório sociocultural do Enem nada mais é do que o argumento de autoridade. A autoridade vai embasar aquele seu ponto de vista. Lógico, não é diretamente, indiretamente, mas é essa a noção expressa. Então, a argumentação de autoridade consiste em apresentar a opinião de outros autores. E aí eu posso fazer isso de duas formas, tá? Eu posso citar. Quando eu cito, é importante colocar o texto entre aspas, eu posso citar determinado autor, ou eu posso fazer a paráfrase, tá?
posso citar, posso fazer paráfrase. Professor, a UERJ trabalha com repertório sociocultural? Não. A UERJ ela não exige. No entanto, é sempre de bom tom, é sempre legal se você colocar um pensador, se você colocar uma ideia de fora, é sempre legal, nunca é demais. Você não precisa citar exatamente, já me perguntaram antes, professor, tem que colocar exatamente, como é que eu vou lembrar o que o cara falou? Você não precisa lembrar o que o cara falou, você precisa lembrar da ideia dele. Você pega a ideia dele e você faz a referência por paráfrase, né? Quando nós apresentamos com as nossas palavras a ideia de outro autor. Eu coloquei aqui 2 exemplos de paráfrase. O primeiro, toda certeza relativa, tem certeza, professor? Absoluta. Tomar cuidado com o argumento que você utiliza. Por quê, professor? Porque, de repente, você utiliza um argumento de autoridade que é contraditório à sua própria ideia. O professor é a figura de autoridade. E ele diz, toda certeza é relativa. E aí, pergunta, tem certeza? Absoluta, quer dizer, a certeza de que a certeza é relativa, ela é absoluta. Isso é um paradoxo. Então você tem que tomar cuidado quando você seleciona o seu recurso argumentativo, a sua argumentação, porque muitas vezes ela pode não casar com aquilo que você está dizendo, tá? Coloquei aí, agora sim, os 2 eu coloquei por paráfrase, tá? Os 2 eu utilizei paráfrase, eu não utilizei citação direta nesse primeiro. Eu coloquei Marx. Karl Marx, um pensador do século XIX, ele considera que a religião é uma forma de alienação. Eu não citei o que o Karl Marx falou. Eu peguei a ideia, religião como uma forma de alienação. Nela verifica-se a fratura entre o mundo concreto e o mundo ideal, entre o mundo em que o homem vive e o mundo que ele desejaria viver. Essa é a ideia de Marx, isso é o que Marx defende, tá? Por que razão surge o mundo ideal? Aqui eu já estou desenvolvendo uma argumentação, tá? Então, essa é a ideia. Eu baseio o meu texto numa noção de Marx. Como é que isso poderia ser utilizado na UERJ? Bom, na UERJ eu poderia colocar aqui, ó, o contrato social. Certo? A questão do contrato social em que o cidadão, em que o indivíduo, como base de argumentação, o Thomas Hobbes, os pensadores do século XVIII, os pensadores iluministas, a ideia de que o Estado estabelece com o sujeito um pacto. Esse pacto em que o contratualismo social, em que o indivíduo ele tem algumas obrigações em relação ao Estado, ele cede parte, inclusive, da sua própria liberdade em nome de algumas vantagens do Estado, como, por exemplo, proteção à sua propriedade, ou garantias de segurança, de seguridade social na saúde, o INSS, a aposentadoria. Então, é um contrato social entre o indivíduo e o Estado. Enumeração. Eu vou enumerar ou citar diferentes argumentos de forma sequencial. Colocar aqui, ó, um texto exemplificativo. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal fato na sociedade. Então, em primeiro lugar, eu estou colocando no primeiro ponto. Aí eu uso a referência repertório sociocultural, no entanto, é um outro ponto. Então, a enumeração ela vai trazendo diversos elementos. Como é que poderia ser utilizado na UERJ? Ó, na UERJ, começo falando dos dados da violência. Eu não preciso ter esses dados certinhos, eu só estou colocando como exemplificação, é um ponto. Outro sim, operador argumentativo, continuo na mesma toada de argumentação, na mesma lógica argumentativa, o outro sim, e aí eu vou construindo o texto. Para jovens no começo da vida profissional enfrentam inúmeras dificuldades, entre elas a falta de qualificação. Aí eu coloco mais um ponto. Olha como eu estou acrescentando diversas ideias, diversos pontos a um ponto central. Além disso, a educação também influencia bastante o caminho a ser trilhado pelo jovem. Lógico, professor, mas aí só colocou 3 parágrafos. Beleza. Essa relação, os argumentos, não sei se vocês repararam, eles se entrelaçam uns aos outros. Eu dou um exemplo, eu vou voltar aqui só para que vocês percebam. Por exemplo, aqui, na questão do argumento de autoridade, eu utilizei a ideia do Marx, né? Aqui, ó. E eu usei também o contrato social. Quando eu fui falar de enumeração aqui, eu voltei e utilizei
Habermas, Jürgen Habermas. Por quê? Ele traz pra gente, ele também é um argumento de autoridade. Ué, professor, então você está relacionando 2 pontos? Estou. Não há problema em você argumentar, utilizar 2 estratégias argumentativas no mesmo parágrafo. Isso não é um problema. O problema é quando você utiliza mais de uma ideia no parágrafo. Por quê? Porque se eu coloco mais de uma ideia no mesmo parágrafo, normalmente eu me perco. Vou me perder. Então, qual é a minha ideia? Qual é o que eu sugiro para vocês? Professor, existe argumentação por alusão histórica? Existe. Eu posso pegar um evento histórico, Revolução Francesa, lá o contrato social, como o anterior. Eu posso pegar uma ideia científica, que foi um conceito filosófico que foi desenvolvido nessa época, o conceito da própria sociedade? Posso também. Eu posso pegar também algumas ideias sociais, alguns exemplos. Eu vou falar de exemplos também, argumentação, por exemplo. Posso pegar alguns exemplos? Posso também. Posso relacionar os 3 num parágrafo só? Se as 3 ideias caminharem no mesmo argumento, posso. Você está tornando o seu argumento mais forte. Agora, se eu selecionar um de cada, um momento histórico, um pensador e um exemplo, se eu selecionar um que vai para um argumento, outro que vai para o outro e outro que vai para o outro, colocar tudo no mesmo parágrafo, vira uma salada mista. Eu não consigo desenvolver uma ideia no parágrafo. Então, qual é a ideia? A ideia é você pode desenvolver diversas estratégias argumentativas dentro de um mesmo parágrafo, defendendo o mesmo argumento. E que esse argumento ele sirva de base para a tese que você está defendendo ao longo do texto inteiro. Então, a construção textual é essa. Você tem uma microestrutura, no caso, o seu próprio argumento, que vai construir um parágrafo, que é um pouco maior, e esse parágrafo ele vai servir de base para você construir todo o seu texto. Aí a gente está falando da macroestrutura textual. Então, você parte desde a seleção dos argumentos até o texto inteiro, contanto que isso é coerência e coesão, no caso sequencial. Coerência textual, o todo defendendo a mesma ideia. E a coesão sequencial é um parágrafo ou um argumento ser complementado ou ter sequência com outro. Então, o texto em si vai ser desenvolvido dessa forma, tá? A exemplificação. A exemplificação não consiste em usar como exemplo informações que representam uma situação defendida na introdução. Você pode fazer isso de formas distintas, com fatos divulgados pela mídia, dados estatísticos, eventos históricos, etc. Só toma cuidado. Aí o Homer falando, não sou um completo inútil, ao menos sirvo de mau exemplo. Tomem cuidado com os maus exemplos. O que é um mau exemplo? Mau exemplo é, eu tenho uma situação X, sei lá, eu tenho uma situação em que eu quero defender que o Darth Vader é o melhor vilão de todos. Pronto, essa é uma situação, eu quero defender isso. Eu não posso utilizar como argumento a mim mesmo. Um exemplo pessoal. Não existe argumentação, mas eu conheço, sabe meu primo? Sempre tem assim, reunião de família é danado para ter isso. Tu tá lá conversando, aí surge um assunto qualquer. Aí você fala assim, não, mas eu conheço um cara que já passou por isso aí. Cara, se tu conhece um cara, parabéns, mas não é útil para sua redação. É você que conhece o cara. O cara que está corrigindo a sua redação, ele não conhece. Você ou as suas experiências, elas não são argumento exemplificativo. Professor, o que é um argumento exemplificativo então? Corrupção no Brasil, impunidade na corrupção brasileira. Exemplo, na Suécia, sempre a gente pega a Suécia, né? Na Suécia, teve um cara que ele cometeu um crime gravíssimo de corrupção. Muito grave, muito grave. O que ele fez? Tinha um cartãozinho social, um cartãozinho que eles recebem de vale-refeição. Ele pegou esse vale-refeição, que é para ele comer mesmo, né? Só que durante o período de trabalho, e ele pegou esse vale-refeição e levou a esposa dele para jantar com o vale-refeição que ele recebe. Isso foi um escândalo na Suécia. Um escândalo. O cara sofreu e o cara renunciou ao mandato. O cara ele não roubou dinheiro em si. Ele pegou o vale de refeição
e foi comer com a esposa. E ele renunciou ao mandato. Eu não vou nem falar o nome de político, mas tem político aqui no Brasil, por exemplo, que utiliza o foro privilegiado e fica respondendo ao mesmo processo até que ele prescreve, né? Tem um político lá de São Paulo, muito conhecido, eu não vou falar o nome dele não. Coça a língua, não coça? Mas ele foi condenado. Ele era sempre reeleito, ele tem um grupo de eleitores em São Paulo que é muito forte. Ele foi reeleito. Essa reeleição garantia a ele um foro privilegiado. O que acontece? Quando a condenação dele saiu, o crime já tinha prescrevido. Ou seja, ele não podia mais responder por aquele ato. Percebe a diferença? Você percebeu que eu não falei de mim? Eu dei 2 exemplos diferentes. 2 exemplos. Em nenhum dos 2 exemplos eu falei, mas eu conheço um cara. Eu até não falei o nome do político, senão eu ganho um processo depois. Mas assim, eu não falei. Eu dei 2 exemplos de dados divulgados pela mídia, de fatos que podem, de fato, ser um exemplo. O Homer, ele é um mau exemplo. Mas ele não é um mau exemplo pelo que ele faz. Ele é um mau exemplo porque ele é um exemplo pessoal. Isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando eu utilizo um exemplo como estratégia argumentativa, esse exemplo não pode ser pessoal. Não pode ser aconteceu comigo. É meu primo, minha tia. Pô, mas eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara que fez isso. Não pode, beleza? Exemplo de argumentação aí, de exemplificação. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicações por melhorias e redução no preço dos transportes públicos. Isso aconteceu? Aconteceu. Fato público noticiado? Fato público noticiado. As pessoas conhecem? Conhecem. Posso usar como exemplo? Posso. Percebeu? Eu não estou falando de mim. Eu estou falando de um fato que aconteceu, que todas as pessoas conheceram. E aí eu ainda faço, voltando, eu posso relacionar dois estratégias argumentativas no mesmo parágrafo? Posso. E aí ainda eu faço a referência aqui à Revolução Francesa, uma alusão histórica. Alusão histórica como argumento. Argumento útil e válido, né? Aí, na UERJ, o fato de 2 policiais... por que esse aqui é bom para a UERJ? A UERJ ela fala da corrupção dentro da polícia militar do Rio de Janeiro, né? O romance do Garcia Rosa, ele trabalha, tem os 3 policiais assassinados, eles têm um esquema, eles são policiais corruptos, né? E são assassinados por vocês vão ver lá, pela amante de um deles, mata os 3 mais as 2 amantes, né? O fato de 2 policiais terem aceitado propina do pai do motorista que matou o músico Rafael Mascarenhas, fato conhecido, noticiado, notório, todos conhecem o Rafael Mascarenhas, que é, inclusive, filho da Cissa Guimarães, né? Acabou sendo atropelado em função de um rapaz que estava um local, ele foi dentro do túnel, o túnel estava fechado, ele invadiu o túnel e acabou matando o rapaz aí, o músico Rafael Mascarenhas. Os fazem parte de modo indireto desse homicídio. O que ele está defendendo? O cara aceitou propina do pai. Se ele aceitou propina do pai, liberando o rapaz que participou do homicídio depois, ele também é cúmplice. Essa é a ideia. Os policiais, assim, deviam estar juntos com bandidos, né? Deviam ser tratados juntos da mesma forma que o bandido, já que agem como um. Esse foi só um de vários casos de corrupção policial, sendo que a maioria deles não são nem constatados. Ele está utilizando um fato, um exemplo conhecido para falar da corrupção policial. Beleza? Contraposição. Importante a gente entender o que é a contraposição. Analisa as 2 fotos aí. O que está sendo contraposto? Você tem 2 são mãos, certo? A contraposição aqui não é claro e escuro. As duas imagens têm tonalidade clara. A contraposição aqui é entre o sólido e o líquido. Por que eu estou falando disso? Porque você entender que um fato é contrário ao outro é fundamental para você utilizar a contraposição como argumento.
Porque senão você vai colocar lá, no entanto, e uma ideia não vai ser contrária à outra. Aí você vai errar coesão sequencial. Você vai ter escolhido o operador argumentativo errado. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso entender o que de fato é oposto. Se um fato, se uma ideia é de fato oposta à outra. Lembra que eu falei lá no início da aula a causa e o efeito, a causa e a consequência? Né? O Botafogo ser o maior time. O Botafogo é o maior time do Rio de Janeiro. Isso é a consequência. Qual é o fato? O que gera isso? O fato de que ele tem o maior número de jogadores campeões mundiais. Causa e efeito, de fato. Para utilizar aquilo, eu tenho que entender o que é a causa e o que é o efeito. Aqui, eu tenho que entender exatamente o que é que eu estou contrapondo. Educação gera maior possibilidade de segurança pública. Beleza. Causa e efeito. Então eu não posso colocar um no entanto, porque eu não estou contrapondo. Então vamos lá, vamos observar como a gente constrói a contraposição. A contraposição é utilizada para contestar ideias. Essa estratégia é muito utilizada quando a pessoa quer afirmar que tal. Não acontece. Outro sim, agora vamos lá. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação. Já que, assim como preconizado pelo educador Paulo Freire, o que é isso aqui? Argumento de autoridade. Se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Frase muito conhecida, muito citada, já foi muito utilizada como repertório sociocultural do Enem, inclusive. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, olha só, então vamos lá. Você tem aqui uma ideia da educação como um pilar da transformação. A educação vai gerar a transformação. Então vai ser algo positivo, para cima. Aí coloca assim, no entanto, a educação oferecida pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade. Isso não é oposto à ideia inicial? Eu fiz uma contraposição. O no entanto está empregado adequadamente. Se você tem a educação como chave de melhoria e você não investe na educação, que é a chave da melhoria, para uma sociedade melhor, né, no caso, você está indo na contramão, uma contraposição de ideias. Como é que a gente pode observar isso na UERJ? Todavia, engana-se quem acredita que o fenômeno da violência urbana está restrito aos grandes centros. Aí, só para situar, o romance, Uma Janela em Copacabana, acontece no Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro Peixoto. O bairro Peixoto é um subbairro de Copacabana, são, se eu não me engano, são 9 quadras, 9, 11 quadras, é pequenininho, assim, é um espaço bem diminuto em Copacabana. E o romance ele se desenvolve mais ou menos por lá. E a gente entende, a gente acredita, lembra que a argumentação da UERJ é livre? A gente acredita e entende que a violência urbana, ela está concentrada, ela está restrita aos grandes centros urbanos. Isso é uma crença. Mas olha como eu posso contrapor essa ideia. Engana-se quem acredita que o fenômeno da violência urbana está restrito aos grandes centros. Esse problema pode ser observado também em pequenos centros urbanos, em todo o país, onde recentemente as manchetes de jornais mostram um aumento no número de assaltos, homicídios e outros atos de violência, o que deixa as populações locais apreensivas. Isso comprova que a violência tem tomado proporções gigantescas e atualmente é configurada como um morbus social que carece de uma solução urgente. Só para referenciar, morbus aí é que dá origem à palavra morbidade, né? Morbus é de doença, né? Um problema social, é uma chaga social, é isso que ele está querendo dizer. Então vamos lá. Ele expande a questão da violência, construiu a argumentação, expandindo a noção apresentada. A violência ela não está restrita só aos centros urbanos, ela pode ser observada em outros locais. Título de referência, sabem qual é a cidade com o maior número de homicídios? Se você relacionar o número de casos por habitante, a cidade no Brasil com o maior número de homicídios, relacionando, tá? Não números absolutos, números relativos, né? Não, Leandro? Aí a gente já pode falar. Percentual, não é? Você pega a população total e o número de homicídios. A cidade brasileira com o maior percentual de homicídios é Fortaleza.
O Rio de Janeiro, ele fica atrás de pelo menos outras 6 capitais. Outras 4, não, 4 capitais. Então, lógico, o número de violência urbana no Rio de Janeiro é muito grande, mas não é só no Rio de Janeiro. É um dado alarmante para todo o Brasil. Tá ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu falei de algumas estratégias argumentativas que podem ser utilizadas, tá? Existem outras. Essas aqui eu acho que elas são mais simples de você desenvolver, você entender a lógica. O que eu sugiro para você na prova da redação da UERJ? Não é só uma questão de você tentar apresentar muitas ideias. Às vezes eu já vi redação ganhar nota máxima na UERJ com 2 ou uma ideia central que foi bem desenvolvida. Esse é o ponto da UERJ. E talvez seja até um processo de desautomatização do nosso pensamento. Porque quando a gente fala da redação do Enem, a gente condiciona muito vocês ao resultado, ao que você vai falar, à proposta de intervenção. Quando a gente pensa a redação da UERJ, a gente tem que olhar como nós vamos construir esse resultado. É lógico que as duas ideias estão interligadas, mas a redação da UERJ, ela procura ou ela tenta fazer com que você, ao construir, entenda que tipo de texto você está construindo. Tudo bem? Gente, um grande abraço, muito boa sorte na prova da UERJ. Espero que vocês consigam o objetivo de vocês e ingressem numa universidade no ano que vem. Tá? Valeu, gente. Tchau, tchau.